o segundo artigo, questão 2, artigo 2. Seremos breves nesse artigo, para que na próxima vez iniciemos o grande artigo, o famoso, o conhecido, o divulgado, artigo sobre a prova da existência de Deus, ou as vias da existência de Deus. É o nosso próximo tema, que é o artigo mais famoso da Suma Teológica. É o que o pessoal coloca em todos os lugares. Vamos estudar argumento por argumento. Mas, para a aula de hoje, resta a pergunta se é possível provar a existência de Deus. Já vimos que ele não é evidente, porque para nós não temos contato, não temos conhecimento de imediato de Deus. Mas agora vale a pergunta, é possível provar a existência de Deus? Algumas pessoas diriam que não pode provar, porque é artigo de fé, né? Como é que você vai provar um artigo de fé? A existência de Deus é coisa de fé. E a gente vai ver que não é bem assim. Depois tem gente que fala, na Suma Teológica, tem um segundo argumento que é bem técnico. Não vou me aprofundar nele. Quem parar para ler, entrou em dúvida, teve pânico, desespero, aí eu paro e explico. Tá bom? Que é aquele que diz que o termo médio da demonstração é a essência. Essa frase... Na minha lição, o termo médio da demonstração é acuidade. Acuidade é segundo nome para essência. É o outro nome de essência. Então, o termo médio da demonstração é a acuidade, o termo médio da demonstração é a essência. Essa é uma expressão altamente técnica. Eu levaria mais uns 20 minutos para falar sobre isso aqui. E talvez não seja tão importante assim. Então, se alguém entrou em pânico, ficou assustado e quer saber muito o que quer dizer esse argumento de São Tomás, nós falamos sobre ele depois. Tá bom? E o terceiro é a desproporção entre Deus e as criaturas. Esse é mais fácil, né? As criaturas são coisas temporais, falíveis, e Deus é eterno, todo-poderoso, está lá no céu. Como é que você pode querer provar que Deus existe a partir das criaturas se Deus é muito maior que as criaturas, né? Solução de Santo Tomás. São Tomás utiliza um princípio chamado teoria faz parte da teoria das demonstrações de Aristóteles. É uma coisa bastante interessante, que a gente pode chamar de teoria da prova. Como é que você sabe que a pessoa que fala está provado cientificamente, como é que você sabe que está provado mesmo quando não está? Quais são os critérios que você usa para poder dizer que uma coisa está provado e que aquilo é verdade mesmo, inegável? Esse é um problema, que é o problema da teoria da prova. E existe uma teoria da prova em Aristóteles. E Santo Tomás faz uso dessa teoria da prova para poder mostrar que sim, é possível provar que Deus existe. Como? Existem dois tipos de demonstração, dois tipos de prova científica. Uma prova científica chamada demonstração quia, Q-U-I-A, do latim, por quê. Quia é por quê, em latim. E a outra é uma demonstração chamada propter quid, que é por causa de quê. Uma é por quê, a outra é por causa de quê. Então, as demonstrações quia e propter quid. As demonstrações propter quid são aquelas em que você faz a partir da causa. Por exemplo, começou um incêndio, você pode afirmar, vai ter fumaça. Por quê? Eu sei que fogo causa fumaça. Então você faz uma demonstração a partir da causa. Se o fogo causa fumaça, tem fogo, logo terá fumaça. Como é que sabe disso? Porque você analisa pela causa, você conhece os efeitos, você deduz o que acontece. Essas definições, essas demonstrações propter quid, são aquelas que explicam a causa de um fenômeno se dar. Só que às vezes você está diante de um problema em que você não conhece a causa,
mas conhece os efeitos. Por exemplo, estou vendo fumaça saindo daquela casa. Eu vi o efeito, a fumaça, e eu digo, tem fogo. Essa é uma demonstração quia. Eu vejo o efeito, e como eu sei que tem uma relação entre o fogo e a fumaça, eu falo, tem fogo. Essa demonstração é a demonstração quia, em que você pega os efeitos e fala da causa, que é aquilo que nós fazemos, por exemplo, com o exame de urina. Você pega o efeito e você faz inferências sobre a causa, que é o corpo do homem, com o exame de sangue, com, vou usar um nome difícil, espectroscopia estelar. Gostaram? Que é quando você olha para uma estrela no céu, deixa a luz dela chegar num instrumento e você descobre que tipo de elementos químicos tem na estrela. Espectroscopia estelar. Essa coisa complicada, assim. É isso que você está fazendo. Você entendeu? Você está vendo os efeitos, fazendo demonstrações quia. E como é que nós sabemos que essas demonstrações quia podem ser feitas? Porque Deus falou para a gente. Onde? Romanos 1:20. Em Romanos 1:20, São Paulo diz: as perfeições invisíveis de Deus são visíveis aos pagãos pelas criaturas. As criaturas são os efeitos, e aqueles que não receberam revelação pela lei não tinham desculpa de terem pecado, porque tinham acesso às perfeições invisíveis de Deus pelas criaturas. Ou seja, Deus esperava que todo mundo que não recebeu a revelação pela Bíblia olhasse para o mundo e falasse: estes efeitos exigem um ser perfeitíssimo. Isso está em Romanos 1:20. E essas demonstrações são os chamados preâmbulos da fé. Preâmbulo quer dizer, é aquilo que vem antes do ato de fé. Você não realizou a fé, o ato de fé ainda, de crer em Deus. É o que precede o ato de fé. Isso pode ser visto, uma pessoa muito simples pode olhar para a natureza e simplesmente falar: gente, quem plantou esse jardim? Quem plantou o Amazonas? Quem plantou a floresta amazônica? Uma pessoa muito simples pode falar isso. Quem plantou a floresta amazônica? Aí a pessoa fala: um negócio desse tamanho. Uma coisa desse tamanho só pode ter sido feita por um ser soberano, que é Deus. Fez as demonstrações metafísicas todas? Não. Mas o que ela fez? Viu, falou: só pode ter Deus. Ela fez o preâmbulo da fé olhando para a natureza. Mas, se chega um cientista um pouco mais chato, vai dizer: não, mas isso pode ter sido fenômeno natural, assim, 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 assim. Aí, para esse, você precisa fazer as demonstrações metafísicas, para concluir a mesma coisa que a pessoa simples concluiu quando viu a floresta amazônica. Para essas árvores estarem todas aqui, alguém plantou. Não fui eu, não foi minha mãe, não foi ninguém, nenhum ser humano, quem plantou. E como se mantém? Com que ordem? Qual foi o programa de computador que deixou aquelas árvores ali esse tempão todo? Então, essa pergunta que uma pessoa muito simples faz, que eleva a Deus, é a mesma pergunta que nós, às vezes, precisamos demonstrar filosoficamente para alguém um pouco mais rigoroso. E essa nas demonstrações quia são essas em que nós usamos o nome de Deus, substituindo por seus efeitos. Muito bem. Agora vamos terminar aqui o artigo 2. É possível provar a existência de Deus? Sim, é possível. Como? Por meio de uma demonstração quia, que são demonstrações plenamente aceitáveis no mundo científico. Falei até da espectroscopia estelar. Tá vendo? Tá tudo aí, é o mesmo método. Só que ao invés de falar de coisa de laboratório, eu estou falando da realidade como um todo.
metafísica. Só isso. Mas aí tem uma questão ainda, que é uma introdução para a famosa, a conhecida, a soberana. Questão 2, artigo 3. A pergunta do artigo 3 da questão 2 da Suma, que é: se Deus existe. E eu gosto de chamar a atenção para as demonstrações da prova da existência de Deus em Santo Tomás. Eu sei que o nosso horário vai atrasado, mas eu comecei tarde também, né? Então, é o seguinte. Primeiro vamos tratar das objeções. Nosso preâmbulo vai ser esse. E depois vamos tratar das vias. E na próxima aula vamos falar das vias para a existência de Deus. Primeira coisa importante é o mal no mundo. O mal no mundo costuma ser um argumento ateu famoso, conhecido, histórico e velho. Esse é a primeira objeção que São Tomás escreve. E ele chega a dizer assim: entre dois contrários, a existência de um destrói o outro. Então, exemplo, luz e trevas. Entre a luz e a treva, quando você vai tendo luz, as trevas vão desaparecendo. Se você tivesse luz plena, não teria treva nenhuma. Aí ele fala, entre bom e mal, se existe um bem infinito, não deveria haver mal nenhum. Porque entre dois contrários, né, bem e mal, o mal é absoluto, o bem é absoluto, e o mal não poderia existir. Né? Esse é o argumento. Como é que São Tomás responde essa questão? Ele responde usando Santo Agostinho, que Deus permite o mal no mundo para retirar dele um bem maior. Quando nós usamos essa expressão, o pessoal ateu fala, é desculpinha, isso é desculpa de quem não tem resposta. Tem cheio de coisa do mal no mundo. Se Deus fosse bom mesmo, tinha acabado com o mal no mundo, não tinha desgraça nenhuma, estava todo mundo vivendo a vida boa, em paz, tranquilamente. Vocês falam isso, que vocês não têm resposta. Aí, eu vou falar, essa frase de que Deus permite o mal para tirar um bem maior, ela está cheia de significado muito preciso e existencial. Vou dar um exemplo. Não sei se notaram, eu sou brasileiro. Não sei se Deus não notou, eu falo português. Para eu falar português, um dia alguma mãe teve que ver seus filhos, ou um filho seu pelo menos, entrando no mar, arriscando a vida, praticamente sem volta. Isso foi um mal. Esse homem que atravessou o mar teve que ter o mal de ver seus amigos morrendo, alguns de sede, outros caindo no mar. Outros tiveram que assistir ainda seus amigos morrendo por índios, canibais. Mas se eles não tivessem passado por todos esses males, se esses males não tivessem sido tolerados, eu não falaria português. Mas se você parou para notar também, eu acho que tem um certo grau de mestiço aqui, né? Então tem alguém que veio da África como escravo. E se esse mal não tivesse sido tolerado, eu não existia. E talvez vocês também não. A tolerância dos males, não é que Deus gosta dos males, mas se Deus parar de tolerar todos os males, se tivesse chegado no século XVI e Deus falasse, não vou tolerar mais nenhum mal no mundo, eu não existia. E talvez vocês também não. E aqui está um dado importante. A nossa própria existência, que é um bem, pelo menos a minha, eu gosto da minha. Não sei se vocês gostam de vocês, mas me parece um bem ser uma pessoa chamada para a vida eterna. Não é isso? Esse chamado para a vida eterna é um bem que supõe a tolerância divina de uma série de males. Tolerância quer dizer, ele tolera os males para tirar um bem maior. Isso pode ser para nós, concretamente, mas pode ser para os santos também. Você imagina, os santos do século XX aí, converteram multidões. Eu conheço alguns assim, que converteram, que convertem até hoje um montão de gente, levam um montão de gente para o céu.
Se Deus tivesse falado, não tolero mais nenhum mal no século XV, esse santo não existiria. Você imagina o avô, se o bisavô, o tataravô dele não existisse, ele também não existiria. E uma série de pessoas que foram para o céu não teriam ido para o céu. Porque Deus resolveu não tolerar mais mal nenhum no mundo. E agora faço uma outra pergunta. Se você tirasse todo o mal moral do mundo, a partir de hoje, Deus não tolera mais nenhum pecador na face da terra. Eu não sei quantos milésimos de segundo eu permaneceria vivo. Talvez com vocês não, vocês conseguiriam viver nesse mundo, onde não existe nenhum pecador, não tem nenhum pecado, nem venial, nem nada. Deus não tolera nenhum pecado. A partir de hoje ele é bom, completamente bom, e nenhum pecado, nem o mínimo que seja, será tolerado. Então eu vou dizer, então já que o Senhor não me quer mais aqui, né? Então... Esse é o detalhe. As pessoas ignoram, quando elas falam do problema do mal no mundo, que tem uma infinidade desses males do mundo que conseguem conservar a nossa própria existência no mundo. E que se não fosse a tolerância de Deus com uma série de males, nós já não existiríamos há muito tempo. E é esse o sentido. Deus tolera males menores para conseguir bens maiores. E eu gosto muito do bem de existir. Eu acho muito legal, assim, acho muito bacana. Porque você pensa o seguinte, pensa que no século XVI Deus mudou de ideia. Acabou. Agora só os seres humanos perfeitos poderão andar neste mundo. Acabou. Imaginou a pessoa perfeita que estaria agora aqui? Imaginou? Ela é só uma imaginação. Ela não existe. Mas se Deus tivesse tomado essa decisão no século XVI, você seria a imaginação. Você não existiria. Deu para entender por que Deus tolera certos males para poder permitir que o bem maior possa acontecer? É simples assim. Senão, eu agora seria uma imaginação. Eu seria um papaléguas. Bom, só para terminar, e a gente já deixa para a pergunta. E por fim, o famoso, também o conhecido, o publicável em todos os livros, o argumento naturalista. Se nós conseguimos explicar o mundo apenas pela natureza, não faz falta Deus. É o argumento naturalista. Se eu pressuponho que Deus não existe, tá vendo, essas lâmpadas continuam funcionando, Deus não existe, hein? Lâmpada funcionando, tudo está funcionando. O mundo funciona muito bem sem Deus existir. Damos conta do mundo. E todos os milagres, sabe o que são os milagres? Ignorância científica. É porque nós ainda não encontramos a resposta, mas quando nós encontrarmos as respostas, então tudo estará resolvido. Nós só precisamos investimento em ciência, que aí eu te garanto que daqui a um tempinho nós teremos todas as respostas mundanas para todos os fenômenos extraordinários que nós encontramos na face da Terra. Alguém já ouviu isso? É a segunda objeção da Suma Teológica, que é o argumento naturalista. Se eu posso resolver só com a natureza, para que eu vou chamar Deus? Não se deve chamar Deus para resolver aquilo que a natureza dá conta. Sabe quem inventou esse negócio? Baruch Spinoza inventou essa história de que os milagres são conhecimento científico do futuro. Qual o problema dessa ideia? É que o pessoal não entendeu que isso é um ato de fé. O que o cientista não entendeu é que o naturalismo é um ato de fé num princípio que você não consegue provar. Qual o princípio que você não consegue provar? Você não consegue provar que a natureza é um circuito fechado. O que eu quero dizer? Que a natureza, que a realidade não tem vias de acesso para algo para além dela. Então você cria um dogma. A natureza é um circuito fechado. Dogma de fé número 1. Por isso, existe explicação natural para tudo. Porque você está entendendo a realidade como algo fechado em si mesma. Só que cadê a prova de que a natureza é algo fechado em si mesma? Não tem. Isso é um ato de fé. Um ato puro e simples de fé de que a natureza se explica por si mesma. Você fala, cria o ato de fé. A natureza se explica por si mesma. Ótimo. Prova disso? Não tem prova. A natureza se explica por si mesma. Tudo é natural. E a partir disso, qual é a segunda conclusão?
a natureza. Um dia o cientista vai explicar tudo. Mas essa frase, um dia o cientista vai explicar tudo, supõe o seguinte ato de fé. A natureza é um circuito fechado que dá conta de si mesma. E cadê a prova? Não tem. É um dogma. Você pode procurar assim, você pega o pessoal que trabalha com ciência assim avançada, filosofia da ciência, quando você fala, não, mas pode ter um princípio não material. Ele fala, não podemos colocar Deus na história. Mas por que não pode? Porque não pode, a natureza explica por si mesma. Prova isso. Não tem prova. E como é que você faz para poder mostrar que a natureza não se explica por si mesma? Como é que você faz para conseguir mostrar que a natureza, que a realidade aponta para algo que vai além dela? Você precisa conhecer as vias, caminhos, afluentes que te levam para a nascente, as vias com as quais você prova que Deus existe. Essas vias são o caminho que servem para mostrar o quê? Que a natureza não se explica por si mesma e de que essa ideia de que um dia o cientista vai resolver tudo é apenas uma religião. Entendeu? Uma religião naturalista. É uma invenção de um novo ato de fé, que bota na ciência a explicação última, mesmo que você não tenha explicação. Olha que coisa impressionante. Não é que a ciência explicou tudo e está dizendo, olha, eu expliquei tudo sem Deus. Não, ela não está pedindo isso de você. Ela está pedindo, olha, um dia eu vou explicar tudo. Confie em mim. Aguarde e confie. Exatamente. E, exatamente. Isso foi Spinoza. E qual um remédio bom para isso? As vias, caminhos em que você olha para o real e diz, isso aqui me aponta para Deus. E que vias são essas? O movimento, a finalidade, a ordem, a causalidade, a necessidade, que são as 5 vias para Deus. Tudo bem? Preâmbulo. Então agora que nós estamos no mar da realidade, se Deus quiser, na semana que vem, encontraremos o afluente em direção à fonte. Em nome Domini. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Graças vos damos, Senhor Deus Onipotente, por todos os vossos inúmeros benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.